de casa ou de fora, Manjerome é quem está aí. É o cravo, é a rosa, é a flor do Bugari. O sol entra pela porta e a lua pela janela. Eu espero dar resposta, eu não saio daqui sem ela. Eu espero dar resposta, eu não saio daqui sem ela. Eu cheguei em vossa porta, pus a mão na fechadura. Eu falei, tu não falasse, coração de pedra dura. Eu falei, tu não falasse, coração de pedra dura. O sol entra pela porta e a lua pelo oitão. O sol entra pela porta e a lua pelo oitão, dando viva a nossa gente, o povo do Caldeirão. Dando viva a nossa gente, o povo do Caldeirão. A mim preocupa o povo. Há 3 séculos, capado e recapado, sangrado e ressangrado. Capistrano de Abreu. Brasileiro, viveu um povo forte, fulou de amor primeiro. Ladainha noite adentro, semente na roça do dia, sobretudo a igualdade, estrela que mais luzia. O beato Zé Lourenço ensinava a este povo ser livre como anão. Tudo que as roças pariam, que os braços produziam, pertencia ao bem comum. Desde as Sesmarias, o latifúndio divide o Nordeste entre senhores e miseráveis. Mas já o povo pobre agitava-se em levantes. Beatos e cangaceiros lideravam as massas oprimidas contra a infelicidade e a fome. Caminhões atravessam latifúndios, engolindo estradas e recolhendo pobreza, até chegar ao Juazeiro do Norte, santuário do padrinho Cícero Romão Batista, no verde vale do Cariri cearense. Aqui tem encontro marcado o deserdado povo, em festa de romaria, congresso de dor e de alegria.
A falta de democracia no país, a manipulação alienadora e a desumana exploração financeira retiraram das romarias por muitas décadas a expressão de rebeldia popular. Move-se impiedosa a indústria da fé e da miséria. Ser o Juazeiro lugar escolhido tem sua chave na história. Nas muitas histórias que abrem as portas da compreensão para quem queira entender as esperanças e os enganos da gente romeira. Em 1872, Padre Cícero Romão Batista, recém-ordenado, chega ao pequeno povoado de Juazeiro. O jovem sacerdote se liga aos pobres. Vive humildemente de orações e penitências. Não cobra pelos serviços religiosos. Trata dos doentes e alimenta os famintos. Conquista o coração dos desvalidos. Em 1888, uma terrível seca flagela os sertões nordestinos. Multidões famintas invadem o Cariri. Padre Cícero tenta socorrer os necessitados. Escreve contundentes cartas ao governo, pedindo providências para a calamidade. No ano seguinte, o povo consegue o milagre que iria mudar por completo a história de Juazeiro. Entregue pelas mãos de Padre Cícero, a hóstia consagrada transforma-se em sangue na boca da beata Maria de Araújo. Para o povo, Deus se lembrara dos miseráveis, anunciando pela boca de uma humilde camponesa a promessa de um tempo de fartura e de bem-aventuranças. A notícia de tal acontecimento varou os sertões como um incêndio. Juazeiro torna-se a terra prometida. Vive-se um clima de exaltação e misticismo. O chamado milagre é condenado pela Igreja Romana como heresia e embuste. Padre Cícero é suspenso de ordens. Maria de Araújo é afastada da cidade e o povo ameaçado de excomunhão. Os senhores da lei e da teologia perseguem o que chamam de fanatismo. Em resposta, os camponeses se unem, elegem Padre Cícero seu Messias e Juazeiro a Nova Jerusalém. Na igreja de Nossa Senhora do Socorro estão enterrados os santos do Juazeiro. O túmulo do Padre Cícero está sempre coberto de objetos e de súplicas. Aqui também estava o túmulo da beata Maria de Araújo. Foi destruído, por ordem do clero, para que dela não restasse vestígios. Do lado de fora da igreja, no cemitério do Socorro, existe um túmulo bem cuidado. Nele está sepultado o beato José Lourenço. Seus admiradores aparecem aos poucos, silenciosos, assustados. Sentem-se homens perseguidos. Aqui começa o nosso resgate. A busca da memória amordaçada. A história do caldeirão de Santa Cruz do Deserto. A história de uma irmandade popular que ousou construir uma sociedade mais justa. Eu conheci o beato José Lourenço quando ele já tinha chegado no Caldeirão em 1938. Na oportunidade, o beato me confirmou que ele nasceu na cidade de Pilões, na Paraíba, em 1870. Era filho legítimo de Lourenço Gomes da Silva e de Maria da Conceição, e que descendia de negros alforriados. Ouvintes, eu vou narrar com toda a pontuação a vida laboriosa de Lourenço Varão, cumpridor de seus deveres, um verdadeiro cristão. No ano de 900
chapado inciso vivia, aconselhando os cristãos, dia e noite e dia. Chegavam muitos romeiros para ouvi-lo com alegria. No meio desse chegou, fazendo-se peregrino, um rapazinho tão jovem, mocinho, quase menino, aconselhar-se também com o nosso pastor divino. Meu padrinho José chegou, o rapaz novo. Aí meu padrinho Cícero ficou no joelho e disse: tu viesse, José? Vim, meu padrinho. Tu viesse, José? Vim, meu padrinho. Tu estás avisado a tempo, José. Tu estás ajudado a tempo para me ajudar a carregar o peso da cruz, para a salvação do gênero humano. Aí entregou a Santa Cruz a ele e botou ele na penitência do deserto, oculta, no tempo de penitência oculta. 9 anos de penitência oculta. Aí meu padrinho mandou chamar ele. Ele veio. Meu padrinho perguntou: Zé Lourenço, os pavos aprendem com você? Não, senhor. Os bichinhos do mato, os bichinhos de cabelo viado, esses bichos assim, aprendem com você? Não, senhor. As árvores de pena aprendem com você? Não, senhor. As pedras aprendem com você? Não, senhor. Ah, pois eu não quero mais você nessa penitência. Já viu, José? Sim, senhor, meu padrinho. Agora você me vai ali para dentro do arame do senhor Ramiro, para lá e acompanha um pessoalzinho. Muitos lhe acompanham para rezar o Rosário da Santíssima Virgem. E muitos vai pelo seu pirão. Bom, aí ele foi, fez baixadanta. De tudo, de planta, de prato, fulou, de tudo. Ficou uma coisa ruim mesmo. No sítio Baixa Dantas, arrendado a um coronel no município de Crato, o beato José Lourenço organiza uma comunidade de romeiros. No Cariri, intensificam-se as lutas entre as oligarquias latifundiárias. Padre Cícero mantém-se afastado das disputas. Em 1908, Floro Bartolomeu chega ao Juazeiro em busca de minérios. Acaba ficando em Juazeiro e exercendo forte influência sobre o Padre Cícero. Convence-o a ingressar na política e a colocar a defesa de Juazeiro nas alianças com grupos dominantes. Apoiado na oligarquia dos Accioli e no prestígio do Padre Cícero, consegue a emancipação de Juazeiro em 1911, bem como a pacificação da região através de pacto firmado entre 11 chefes políticos. 1914, Franco Rabelo envia tropas contra o Juazeiro. Os romeiros veem na luta a defesa da Nova Jerusalém, do Padre Cícero e da Mãe das Dores. Cavam trincheiras ao redor da cidade e vencem as tropas legalistas. O beato José Lourenço, por inclinações pacifistas, não participou diretamente dos combates. Foi para o Juazeiro quando eclodiu a luta e ajudou a organizar o abastecimento da cidade. Fazia transportar víveres de Baixa Dantas por uma tropa de burros. Estavam enganados os romeiros da Mãe das Dores. A Guerra de 1914 foi uma luta que não atendia aos anseios populares de transformação. Amplia-se cada vez mais a influência de Floro Bartolomeu. O povo, entretanto, insiste em dar vazão à sua religiosidade. Juazeiro é acusado na Câmara Federal e pela grande imprensa de ser um antro de jagunços e de fanáticos. Floro Bartolomeu, para aplacar as críticas, reprime o povo. Prende beatos, tortura membros das ordens de penitentes. Em nome da civilização, promete pôr fim ao que chama de barbárie. Livrai-me da peste, São Sebastião. Livrai-me da peste, São Sebastião.
O beato José Lourenço, negro e pobre, mas com grande prestígio junto ao povo, desperta a inveja de Flora Bartolomeu. O deputado vê nele um rival. Dá crédito ao boato de que em Baixa Danta se estaria adorando um boi de nome Mansinho. Era o ano de 1922. Aí, Delmiro Gouveia mandou para meu padrinho um noviote de raça e um cabriolé. Aí meu padrinho Cício disse a ele: Zé Lourenço, leve meu boi para lá, Zé Lourenço, e trate dele, que você lá tem pastagem, viu? Aqui não tem. Meu padrinho mandou levar o boi, e lá tratavam do boi. O boi era manso, que era uma coisa mais importante do mundo. Meu boi bonito, meu boi maravilha, meu boi bonito, meu boi maravilha, estrela do norte é a flor do dia. Ele cai fora, meu boi, ele cai fora, meu boi bonito, da testa pintada, meu boi bonito, da testa pintada, faz contenência essa bola casada. Ele cai fora, meu boi, ele cai fora. Aí denunciaram o doutor Flório que a urina do boi servia de arrelique e obrava milagre. Aí o doutor Flório botou nele. Ele aguardou-se no mato, defendia o exército. E a força catando, caçando por tudo no mato. Aí meu padrinho Zé Lourenço disse: olha, mas isto sim. Se ele morrer um exército, morra um. Aí ele entrou para dentro, vestiu a veste de vaqueiro, gibão, terneira, guarda-peito, chapéu quebrado aqui assim, passaram a perna nos cavalos, de Baixa Danta para aqui, foi assim. Chegou, o doutor Flório estava sentado, meu padrinho falou para ele: pronto, doutor Flório, aqui estou. Ele era fanhoso, um rapaz solteiro. Com quem eu estou falando? O senhor está falando com o beato Zé Lourenço, de Baixa Danta, preto, baixinho de ilustre, incapaz de estar diante de vossas presenças. Ele giniteou na cadeira e tal, coisa. Rapaz, você tá e é preso. Vamos vigir duas praças aí, leva esse homem, bota na cadeia. Quando foi no outro dia, o doutor Flório passeou o boi na frente da cadeia, para meu padrinho ver o boi, que ele ia matar o boi, teve com medo do boi. Que o boi disse que ia obrar milagre e era relíquia, para você com medo do boi. Matou o boi, quando o boi caiu, foi de joelho assim. As lágrimas caíam de bica. As lágrimas de tudo. Deu um gemido tão grande e as lágrimas caíam. Com relação ao boi Mansinho, o boi santo, que me confessou o beato Zé Lourenço que nunca acreditou que o boi obrasse milagres. Esta infame história do boi fazer milagres foi uma mentira que inventaram contra eu e meu padrinho Cício. Eu vou lá pra Maiadinha, meu Mansinho não vá. Olha o boi que um cão nasceu na fazenda Buqueirão, pois criou-se nas caatingas como um famoso barbatão. Nunca viu rei no pescoço, nem porteira de mourão. Vou apanhar uma sarandinha, meu Mansinho não vá. Eu vou lá pra Maiadinha, meu Mansinho não vá. Normalmente, quando as classes dominantes perseguem um projeto popular, elas não começam por uma guerra de armas, guerra de metralhadora, guerra de bomba, guerra de armas, mas começa com uma guerra de cultura. Significa, elas começam a perseguir os símbolos que são apreciados por esta comunidade que se afasta dos ditames da sociedade vigente. Quando os beatos
e os adeptos de José Lourenço começaram a ver no boi um símbolo da sua dignidade, da sua identidade como comunidade nova. Então, a sociedade vigente, a sociedade dominante, começou a hostilizar esse símbolo, começou então a perseguir o boi. E a matança do boi, podemos dizer assim, é o símbolo claro da vontade por parte da sociedade de matar a nova experiência. Quando se mata o boi santo, se mata simbolicamente todo o projeto popular. Depois de padecer humilhações na prisão, o beato José Lourenço é libertado por interferência do padre Cícero e volta para o trabalho com os romeiros de Baixa Dantas. O sítio Baixa Dantas é vendido pelo seu proprietário. O beato José Lourenço e as famílias de romeiros são obrigados a abandonar a terra sem receber nenhuma indenização pelas benfeitorias realizadas. Mas que pomar de candura, das mais bonitas fruteiras, tudo foi abandonado, a linda casa altaneira, quando chegou uma carta dizendo dessa maneira: meu filho José Lourenço, não aflinja o coração, eu quero que você vá para o sítio Caldeirão. Seu pai, seu mestre e amigo, Padre Inciso Romão. Fez engenho, plantou cana, fez domicílio em socorro da peregrinagem humana, livrando o povo pobre da fúria da besta insana. Era belo de se ver seu plantio de algodão, suas roças grandiosas de arroz, milho e feijão, e tudo isso em socorro do povo do sertão. Por volta de 1927, chega ao Caldeirão, acompanhado da sua família, o beato Severino Tavares. Severino faz-se o arauto da comunidade. Vara os sertões organizando ofícios religiosos. Conclama o povo à união e prega a igualdade. Conta maravilhas do Caldeirão e orienta o povo a para lá seguir. Em 1930, o Caldeirão já contava com uma população de 1.000 pessoas e era visível seu progresso econômico e social. Quando a Revolução estourou no Ceará, 2 colunas tenentistas marcharam sobre o Cariri. Em Juazeiro, a coluna Ari Correia invade os domínios do padre Cícero. Curvado pelo peso da idade e das doenças, o velho patriarca protesta, mas vê a cada dia decrescer a sua influência política. Uma outra coluna estaciona no Crato. Lá recebe a denúncia de que o beato José Lourenço obteve armas importadas da Alemanha e preparava os camponeses para um levante. No Caldeirão, os revolucionários de 1930 procuraram pelas armas. Os camponeses entregaram suas únicas armas. Vasculharam a casa do beato e descobriram os tão falados caixotes alemães. Deles, retiraram 3 imagens de santos importados pelo porto do Recife. A Irmandade havia iniciado a construção da sua capela. O Caldeirão cresceu rapidamente. O beato Lourenço organizou econômica e socialmente o seu arraial, realizando uma larga lavoura de feijão, de milho, de mandioca, ao mesmo tempo em que também começou a criar. Ele organizou um perfeito artesanato. Lá se fabricava o facão, se fabricava a foice, se fabricava o machado, se fabricava a faca. Mas, na verdade,
não houve nunca um crime de morte durante todo o tempo em que o Caldeirão viveu. Lá era completa, perfeita a paz social. Ainda mais é lembrar o seguinte: quando se instaurou a Revolução Soviética, foi implantado o princípio de a cada um de acordo com as suas necessidades. Depois de determinado tempo, Stalin sentiu que o operário qualitativo não estava satisfeito com a aplicação desse princípio. E ele foi então levado a substituí-lo para a cada um de acordo com a sua capacidade. Pois bem, o Beato Lourenço, apesar de não ser socialista, apesar de ser um homem rude, só levado pela intuição, fez vitorioso no Caldeirão esse primeiro princípio, a cada um de acordo com a sua necessidade. Um homem que tinha 5 pessoas de família recebia o alimento para 5 pessoas, que tinha 3 recebia para 3 pessoas, quem era sozinho recebia exclusivamente para si. 1932 foi ano de uma das piores secas do Nordeste. Antônio de Alencar Araripe, prefeito do Crato, na época, conta que todos os dias chegavam trens repletos de flagelados enviados pelo ministro José Américo de Almeida. Sem outro recurso, o prefeito mandou colocar esta gente no sítio Buriti, espécie de campo de concentração que o povo chamava de curral do governo. Com o tempo, juntaram-se mais de 40 mil flagelados. Antônio de Alencar Araripe confessa: eu mandava diariamente abrir grandes covas para enterrar os mortos. Só tinha fome e peste. Era um horror. Para os camponeses que chegaram ao Caldeirão na seca de 32, o beato José Lourenço abriu os celeiros de víveres da comunidade. Alimentados, os retirantes juntaram-se ao trabalho com a Irmandade da Santa Cruz do Deserto. 2 grandes açudes foram construídos, tornando possível um sistema rústico de irrigação. Beato não casa, beato não mata ninguém. Eles vieram, são da caridade e não queria suor de seu ninguém. Ele fez o açude dele lá no tempo da fome, que o governo botou um curral aqui no caminho do Crato, não foi? E lá diz que morreu tanta gente que... E o que se botou-se a morrer de fome na Mazia. Não morreu nenhum. Lá era uma casa de barriga cheia, de fartura. Lá não faltava nada para ninguém, graças a Deus. Era tudo de barriga cheia, todo dia matava boi, comprava boi e matava. E a fazenda, ele comprava para matar, e tem da fazenda dele, o gado dele. Aí ele matava, era o povo de barriga cheia, comia até deixar. Quem chegasse ali por perto, quando ele matava, só saía com a barriga cheia. Quando ele matava o gado, dava os pedaços para fulano, e cicrano, na vizinhança. Tá vendo? As panelas de comer era 2 homens para botar uma no chão, abaixo. Os cafés eram uma chaleira de 10 litros d'água. Bom, isso para o trabalho. Homem, mulher e tudo. Mas não era para a mulher se estragar na enxada, não. Era consciente. Ali ninguém pagava um tostão de nada. Ele não vendia de nada de trabalho de penitente. Só algodão, porque comprava de fazenda para eles mesmos. Terra seca, trabalhada com paixão, se colheu o vinho, se partilhou o pão, sem cruz, sem espada, sem lei e sem patrão, se colheu o vinho,
se partilhou o pão. Conheci o Beato Zé Lourenço desde o ano de 1932, quando ele nos comprava lá em Santa Fé, nossa mercearia. Eles nos compravam e nos vendia também alguma mercadoria lá no nosso comércio, o algodão, a farinha e outras mercadorias. Em 1935, houve uma comoção política no Rio Grande do Norte e muita gente, muitas famílias se retirou de lá para Juazeiro e para o Caldeirão. No meio dessas famílias vieram diversas professoras, moças de família, educadas, e fixaram residência lá no Caldeirão, onde abriram escolas. Durante o dia, a escola para os menores, para as crianças, e durante a noite para os adultos. No dia 20 de julho de 1934, morre o padre Cícero. Lorival Marques registraria em crônica o que viu. Acordei pelo tropel da gente que corria pelas ruas. O povo, uma onda enorme, invadiu tudo, derrubando o que se interpôs de permeio, quebrando portas, passando por cima de tudo. Pediu-se reforço à polícia, mas o delegado recusou, alegando que o padre era do povo e continuava sendo do povo. A cidade é uma colmeia imensa. A luz que mais alumeia, bendito é louvado seja a luz que mais alumeia. Vale meu padrinho Cícero e a mãe de Deus a fazer. No Caldeirão, o povo cobre-se de luto após a morte do padre Cícero. José Lourenço é visto por muitos romeiros como o sucessor do padre Cícero. O centro da romaria ameaça deslocar-se de Juazeiro para o Caldeirão. Quer dizer que eu sou do Rio Grande do Norte. Eu nasci no Gado Bravo, fazenda Gado Bravo, município de Caraúbas. Então eu já estava com meus 23 anos de idade quando ouvi falar que vinha um homem pelo mundo pregando uma missão para todos. O pessoal, um dizia que era mentira, outro dizia que era verdade, uns diziam que ele vinha atrás das mulheres, outro dizia que era atrás das moças. Era aquela confusão maior do mundo. Eu dizia, se ele chegar mais perto daqui, eu vou ver, ouvir, para eu entender e compreender. Cheguei, falei com ele, aí ele perguntou, você sabe ler? Eu disse, sei, sim, senhor. Eu prego a missão, depois você lê essas profecias, para todo mundo ouvir e saber que o que eu digo é uma verdade, não é história, não é mentira. Então ele dizia, eu peço para vocês fazerem uma visita ao Beato Zé Lourenço, que é um beato de meu padre Cícero, que está situado no sítio Caldeirão, no município do Crato. Então esse beato ensina a mesma missão de meu padre Cícero. E eu vendo e ouvindo e aprendi também, venho transmitir para os 4 cantos do mundo. Em novembro de 1935, irrompe o levante comunista. O 21º Batalhão de Caçadores de Natal se subleva. Os comunistas tomam o poder e por 3 dias o governo popular revolucionário controla a capital do Rio Grande do Norte. O levante prossegue com lutas em Recife e no Rio de Janeiro. Com facilidade, entretanto, o governo sufoca a rebelião. As prisões são feitas em massa. No Ceará,
a polícia agira duramente contra os comunistas. Uns foram assassinados, outros presos. Secretamente é criada a Delegacia de Ordem Política e Social, DEOPS. Há uma tentativa de envolver o Beato Severino Tavares com o levante comunista. Fala o general Cordeiro de Farias Neto. O Severino Tavares, ele era um penitente desse exagerado, então foi preso em Juazeiro e veio aqui para Fortaleza. Ele estava pregando realmente a rebeldia. Numa das vezes em que estive recolhido à prisão como comunista, Severino, figura participante da vida e morte do Caldeirão, era meu companheiro na cadeia pública desta cidade. Severino era um negro vestido de pele branca, nariz chato, o cabelo encarapinhado, como dos africanos, porém louro. Lembro-me de que um dia, quando conversávamos num dos grupos, na prisão, pois já digo grupos porque eram mais de 50 ou 60 os prisioneiros. Entrou no local onde nós estávamos o Major Bezerra, figura de alta importância na destruição do arraial do Beato Lourenço. Bezerra dirige-se a Severino. Como é? Você dormindo numa redezinha tão ordinária, tão pequena, eu vou ajudá-lo. Vou à procura do Beato Lourenço, vou matá-lo, tirar o couro e mandar curti-lo. Aí você terá um lugar macio em que você se deite. Severino riu e disse, está certo. A fama do Caldeirão e do Beato José Lourenço corre célere por todo o Nordeste. O clero e os grandes proprietários de terra viam com preocupação o avanço econômico e social do Caldeirão. O tenente José Góes de Campos Barros, o então delegado da Ordem Política e Social, afirmava: o caso se torna mais grave quando os romeiros de Juazeiro se estavam canalizando para o Caldeirão, onde as relações de produção e consumo tendiam francamente para o comunismo. A igreja reclama a posse das terras do Caldeirão, deixadas em testamento pelo padre Cícero aos padres salesianos. Ao mesmo tempo, acusa o Beato. Acusa de heresia, comunismo e promiscuidade. Caravanas da Liga Eleitoral Católica varrem os sertões pregando contra o comunismo ateu. No país inteiro, as forças conservadoras preparavam o clima para a instauração do Estado Novo. Era vizinho Caldeirão, o ex-deputado Milfon, e dizia-se naquele tempo que as propriedades vizinhas estavam sendo privadas de mão de obra porque todo mundo procurava ir trabalhar no Caldeirão, onde a sobrevivência era absolutamente garantida. Então, passou-se a explorar a seguinte possibilidade, de o Caldeirão vir um dia a se transformar numa nova Canudos. O Milfon vai ao Bispo do Crato e ambos vêm a Fortaleza. Aqui se reúnem com o interventor Menezes Pimentel, o jornalista Andrade Furtado do Nordeste, o chefe de polícia Cordeiro Neto, o delegado da Ordem Social
Campos de Góis, o capitão Zé Bezerra, o doutor Zé Martins Rodrigues. Aí fica, então, resolvida a destruição do Caldeirão, provocando o maior genocídio da história político-social do Brasil. Na casa grande, grande cilada foi selada pelos poderes e as graças das santas armas. Pelos poderes e as graças das santas armas, as amorosas do Caldeirão foram condenadas à maldição pela varez das amoras do patrão. No Crato, o bispo Dom Francisco de Assis Pires nega-se a pagar as benfeitorias feitas pela Irmandade do Caldeirão. O senhor José Camilo Lobo, motorista profissional que serviu ao bispo, ao beato e à polícia, afirma sobre o envolvimento do bispo. Gostava muito do modo dele, mas acho que ele devia ter resolvido aquilo de outro jeito. Não ter jogado a polícia em cima do Nego Velho, que acabou com o Nego Velho, acabou com tudo. Quer dizer que eu acho o bispo culpado nessa muita gente que morreu, o bispo foi culpado. Minha primeira providência foi mandar determinar a ida de um agente àquele local para examinar e dar informações. Nessa viagem de retorno, José Bezerra diz o seguinte: ou o governo toma uma providência imediata, ou então nós teremos a repetição de um novo Canudos. Então, decidi ir até lá, a Caldeirão. No dia 9 de setembro de 36, parte de Fortaleza uma expedição da Polícia Militar composta por uma companhia de fuzileiros e uma seção de metralhadoras sob o comando do chefe de polícia, capitão Cordeiro Neto, e do delegado da Ordem Política e Social, tenente Góes de Campos Barros. No amanhecer do dia 10, o Caldeirão é invadido. Avisado do perigo com antecedência, o beato José Lourenço refugia-se na Serra do Araripe. Os habitantes do Caldeirão são aprisionados. No relatório de campanha, o tenente José Góes de Campos Barros escreveria: como reses bravias num curral, homens, mulheres e crianças se comprimiam uns contra os outros, olhando-nos com ódio e temor. O capitão Cordeiro Neto ordena aos camponeses que partam levando os seus pertences. Eles se recusam a obedecer. Explicam que ali tudo pertence a todos. Pertence à Irmandade da Santa Cruz do Deserto. Todos preferiram ficar. E como eu receasse que a permanência deles viesse continuar o mesmo clima de insegurança e de incerteza para as providências futuras, e esses casebres realmente nós mandamos incendiar. Escreveria ainda no seu relatório o tenente Góes: deve ter sido doloroso o espetáculo da primeira noite de ocupação. As suas inteligências simples nunca poderiam justificar semelhante violência. Diante disso, não tinha nada a fazer, a não ser esperar os acontecimentos posteriores. Em todo caso, a memória está viva e presente bem aquilo que fizemos. E devo dizer uma coisa: o que fiz não tem nada que me penitenciar. Achei que cumpri o meu dever, minha obrigação de zelar pela segurança pública. Eu era instrutor da polícia e delegado da Ordem Política e Social. E tomei parte, naturalmente, nessa diligência. E como ele disse, nós
essa decisão que ele tomou foi muito em consequência da opinião pública bem preparada pelas informações que vinham das pessoas de Crato, das pessoas mais responsáveis em Crato e Juazeiro. Em consequência disso, eu acredito que a imagem que se fez do Caldeirão foi muito adulterada, sofreu muitas distorções. Infelizmente, eles tinham, naquela época, em ponto de vista pacífico. Não havia nenhuma intenção bélica da parte deles. Senão, nem sei como é que teria sido. Porque, na verdade, havia muita gente e todos receberam cavalheirescamente, inclusive, muito bem, nenhuma desobediência. Ele mandou concentrar os habitantes de todas aquelas casas lá perto da residência do Beato, uma residência rústica, mas muito limpa, muito bem tratada. E a impressão que tivemos foi de muita ordem. Aquele trabalho que existia lá, que era um trabalho comunitário, verdadeiramente perfeito, só podia ser feito com um fator aglutinador muito importante, que é a fé. Havia produção, todos estavam bem alimentados, todos trabalhavam para todos e tudo era distribuído equitativamente, segundo nós podemos constatar. Eu nasci no Caldeirão, fui criado pelo Beato Zé Lourenço. Ele me criou muito bem criada, não faltava nada, nem para mim, nem para ninguém, o povo tudo trabalhando, tudo vivendo uma vida boa. Tinha muita fartura, muita fruta, criava muito, tinha gado, tinha muita criação, muito pássaro, animais. Vivia tudo muito bem. Eu tinha muito ouro, a polícia carregou, roubou tudo, carregaram tudo. Minha boneca, tinha boneca de presente que eu tinha me dado. Tudo isso eles carregaram, deixaram nós sem nada, destruíram tudo. Trata-se de um crime múltiplo, de um crime cumulativo contra Caldeirão. O primeiro deles é que se tentou, que se executou uma reivindicação de posse sob proteção militar, com o equipamento armado do Estado, proteger interesses, em última análise, particulares, com a tropa do Estado e sem a menor figura de juízo. Porque, na realidade, o Beato poderia resistir à entrega, retendo as benfeitorias que fizera. Na verdade, se resistiu a qualquer acordo nesse sentido e simplesmente o Estado resolveu amparar a retomada, resolveu assegurar a posse aos salesianos sem que houvesse qualquer autorização judicial para tanto. Foi o primeiro erro. O segundo é que o Estado, pura e simplesmente, entendeu de limitar a liberdade de fé religiosa. O Estado não poderia se arvorar de teólogo. Indignado com o ocorrido, José Alves de Figueiredo, o Zusa da Botica, recorre à ajuda do advogado Antônio de Alencar Araripe, que corre todos os cartórios da região sem encontrar um só registro contra a conduta do Beato e da sua gente. Comprova os fatos em documentos e levanta a relação dos bens saqueados da comunidade. Assinou um pedido de ação e encaminhou à justiça. A petição, entretanto, foi recusada por decurso de prazo. Após a invasão, parte do povo do Caldeirão junta-se ao Beato no seu refúgio na Serra do Araripe. Saindo da cadeia, Severino Tavares atravessa os sertões mobilizando seguidores. Foi o último estado que ele pregou a missão, foi no estado do Rio Grande do Norte. Já tinha pregado no Piauí, em Alagoas, em todos os estados do Brasil. Chega à Serra do Araripe com mais de 200 homens. Sabe do plano da polícia de, em ataque iminente, dizimar o que restou do povo do Caldeirão.
resolve tomar a iniciativa da luta. Ele cantava este bendito: minha Santa Madalena, que anda junto comigo, ajudai-me a vencer a batalha dos inimigos. O beato José Lourenço discorda do projeto e prega uma saída pacífica até que a verdade fosse estabelecida. Depois tinha o Sebastião, o finado Sebastião pegou a achar que o meu padrinho Severino, estando lá com o beato, ia ser perseguição para nós e para ele e para todos. A dissidência interna divide a Irmandade. Sebastião Marinho, um dos líderes da Irmandade, põe em prática uma estratégia. Desloca-se até Juazeiro e se apresenta ao tenente José Bezerra, que se autodenominava o interventor do Caldeirão. Alega desavença com Severino Tavares e denuncia que este intenta atacar a cidade. O tenente, tomando-o como guia, sobe a Serra do Araripe com o filho Anacleto, um genro e uma dezena de soldados. Em lugarejo chamado Cruzeiro, descem do caminhão e, a pé, seguem pela mata fechada. No sítio Mata dos Cavalos, são atacados pelos camponeses liderados por Severino Tavares. Quando se juntaram tropa com eles, foi que houve essa mortandade. De ambas partes. Morreu meu padrinho Severino e morreu outros, que eu não sei quem foi, e morreu também da parte da polícia. A morte do tenente José Bezerra e dos soldados acende o estopim do barril de pólvora. Tropas militares vindas de todo o estado invadem a região. Aviões sobrevoam a serra, bombardeando os redutos, metralhando qualquer vestígio de gente. Não sabiam que os soldados traziam ódio, bafo do dragão. E do céu viria bombas, pássaro malvado avião, e os fuzis cuspiam morte e destruição. Rasgando a carne do povo, o sonho de vida livre nas terras do Caldeirão. As caboclas estão tristes, já não acenam seus lenços. Lenço branco tá vermelho, branco lenço. Tá ferido este sertão, com sangue camponês do povo do Caldeirão. Naquela altura não havia tempo a raciocinar muito, era ter que agir, né? E a polícia, naturalmente, estava traumatizada, né? E pode ter havido algum excesso lá em cima da serra. E esse pessoal correu fugindo do Ceará,
sabendo que a polícia do Ceará estava no seu encalço. Então, na Bahia, lá em Pernambuco, eles estavam tendo os beatos como bandidos, né? E eles foram recebidos como tal. E, em consequência, houve esse fato extremamente lamentável, que isso me chocou profundamente. Então, eu realmente, todos nós ficamos penalizados do que houve. E deve ter havido alguns excessos. Houve, naturalmente, excessos. Confirmando o assassinato de centenas de camponeses na Serra do Araripe, o farmacêutico José Geraldo da Cruz, ex-prefeito de Juazeiro, afirmou que em um só local da serra encontrou 16 crânios de crianças. É ainda no escuro ano de 37 que Getúlio Vargas suprime as eleições presidenciais. Em seguida, impõe a ditadura do Estado Novo, campo aberto para as perseguições políticas e o terror policial. Em tal ambiente, os remanescentes do Caldeirão não teriam trégua. Enquanto o beato José Lourenço, com alguns seguidores, permanece escondido nos grotões da serra, grande parte de camponeses foge para Pau de Colher, na Bahia, com as polícias do Ceará e de Pernambuco em seu encalço. Ali chegando, integram-se na Irmandade do Beato José Senhorio. José Senhorio conclama os camponeses a retomarem o caldeirão. O Beato José Senhorio é confundido com o Beato José Lourenço. São divulgadas falsas notícias. Os fazendeiros da região pedem medidas drásticas contra o que chamam de movimento fanático comandado por agitadores comunistas. Em janeiro de 1938, 2 batalhões do Exército e uma companhia da polícia atacam os camponeses em Pau de Colher. Estes resistem furiosamente, mas são vencidos. O comandante Optato Gueiros afirma que as tropas mataram 400 camponeses e que centenas foram presos. Há historiadores que falam em mais de 800 mortos.
toda a sociedade de Fortaleza estava naturalmente preocupada, quer dizer, a sociedade, em vir aos segmentos responsáveis pela política de então, se sentia responsável, né? E tinha medo que viesse o Caldeirão a se tornar no novo foco de agitação, de subversão. Naquela época, tanto o governo do presidente Getúlio Vargas, como a imprensa de um modo geral, a igreja de um modo total, todo mundo combatia o comunismo ateu, com muito radicalismo. A gente interpretava aquilo lá como um fato que podia também ser explorado por agentes comunistas, né? E você sabe que a perspectiva do tempo é que vai trazendo a verdade, né? O encontro de José Lourenço com os jornalistas no Caldeirão deu-se no ano de 1938. Seu retorno ao sítio foi permitido após provada sua ausência nos embates com a polícia. Mesmo assim, seria despejado da terra mais uma vez. Bem, quando destruíram tudo aqui, que acabaram com tudo, aí Júlio Macedo mandou me procurar e vim para aqui para o Caldeirão. Aí depois meu padrinho veio, começou de novo a trabalhar, ajeitou o engenho, fez plantio de novamente de cana, ainda fez moagem, mandava carga de arroz para os padres salesianos, o padre Davina e o padre Antônio Água. Ele veio aqui, achou que estava tudo muito bem, todo satisfeito, mas aí os padres quiseram tomar de novo, e eu queria que a gente saísse daqui do mesmo jeito da primeira vez. Aí Júlio Macedo comprou um terreno no Pernambuco, o Sítio União, e a gente se mudou para lá. Apartado da sua gente, viveu o beato José Lourenço no Sítio União até o dia da sua morte, 12 de fevereiro de 1946. E lá botou roça, plantou, fez muita cerca, criou o gadinho dele lá e tudo. E todo mundo chegava dos 4 cantos do mundo, assim pode-se dizer. E tudo saía satisfeito e tudo mais. Aí o marceneiro dele foi avisar em Paraíba, os romeiros da Mãe de Deus, da Santa Cruz do Deserto. Se vocês quiserem ver meu padrinho Zé Lourenço e tomar benção a Santa Cruz do Deserto, vocês vão se quiserem ir. E quando chegou o dia, quando foi o pender do sol, aí ele botou a benção ao povo todinho, consagrou e mandou eles tudinho para trás na mesma hora. Ele ia a viagem dele, não tinha mais quem ficava aqui mais não. No dia 12 de fevereiro, das 5 horas para 6, Nosso Senhor levou ele. Aí foi um urro só do povo, foi um urro só, em choro. Foi um dia de juízo para nós, foi um dia de juízo. Sítio Caldeirão, 50 anos depois da sua destruição. A casa do meu pai não tem nem lugar, que é por trás dessa outra. E os cancelões não tem nada, não vejo nada. Acabou. Eu só localizei ali a casa grande por causa do engenho. Ele mostrou o engenho, eu digo, você sabe onde está o engenho, eu conheço tudo aqui. Está completamente diferente. E aí, dona Maria? E aí, o Caldeirão, é isso? A minha mãe morreu do colapso. A gente sabe que é, porque veio pro Caldeirão, sabe que é. Mas Onde foi que sua mãe morreu? Nós íamos buscar um enterro.
Aí ela disse, eu vou também. Aí fez o café, nós tomamos e ela saiu alegre e satisfeita. Aí que quando ainda estamos por aqui, aí quando cheguei bem aí eu vi uma mulher morrendo, as outras agarradas com ela. Eu disse, quem é que é essa mulher morrendo aqui? Mas eu passei, fui pra lá. Aí meu pai chegou e disse assim, disse, meu padrinho, a minha mulher morreu, acabou de morrer agora, meu pai dizendo. Aí eu fiquei doido. Não foi por isso que eu fugi, fui embora. Mas eu queria localizar aqui o canto, onde era. Tu lembra, Maria? Não é nessa de aqui, não? Dá pra sair? Essa aqui era dois pés de cajarama que tinha. A casa deles era aqui assim, né? Não. A de vocês? Lá atrás. Eu fui atrás da casa dele aí, Maria. E a casa Benedita vai ficar por lá. Não, o era ali atrás, Marina. Olha, agora o que eu tô achando é que isso aqui é tão... Isso daqui é tão... Ainda tem um pé de jenipapo, pé de castanhola. Agora aqui, daqui assim, saí tinha laranjeira, goiabeira, imbu. Agora o pé de imbu. Minha mãe está enterrada morrendo por aqui assim, né, Maria? É, bem por aqui assim. Agora aquelas moças que morreram, aquelas de Alagoas, que morreram, elas estão para ir para esse lado aí. E outros. É isso mesmo. Quem foi o Caldeirão? Eu conheci o Caldeirão aqui. Isso aqui era uma coisa tudo muito bonita, viu? Aqui tem um partido de laranjeira muito grande, isso aqui tudo bem cultivado. Isso aqui no lado do poente, isso aqui tudo era uma roça muito grande. Aqui, esse lado aqui do nascente aqui, aí tinha um bocado de casa, tinha a casa do costume, viu? Tinha uma casa do cal, tinha um engenho, um engenho novo, com fornalha, uma casinha tudo direitinha. Tinha a nossa casa aqui, tinha os armazéns e hoje está tudo destruído. Tinha a rua que sobe aqui na Passeia do Seu Bernardino, uma rua, tá certo que era um arraial, era das casas, a maior parte das casas era de palha, mas tudo era bom demais. E foi destruído em 1936. Hoje eu andando aqui, quase que não conheço, estou achando muito diferente. Acabou-se, liquidou-se, está tudo destruído. E o dono não merecia isso, não, porque ele era um rapaz direito, trabalhador, honesto. Mas tentou morar aqui muito tempo, porque gostava daqui, mas nunca foi possível, tanto ele que nem meu pai, viu? Saiu a primeira vez, saiu do tempo da destruição, do tempo do ataque, aí chamaram ele voltou de novo, quando estava enfeitando de novo o caldeirão, aí combinaram, aí um amigo dele viu no cráter eles combinando com os padres lá e os bispos para correr com ele de novo, aí aconselhou ele que se retirasse, porque senão ia ser pior do que da outra vez. Aí foi que compraram esse terreno lá em Pernambuco, para lá. Ele morou um bocado de anos, nós nunca se esqueceu, nem meu pai esqueceu do caldeirão. Meu pai dizia, se não tivessem feito o que fizeram com o caldeirão ia se tornar uma cidade, viu? Eu ia falando sobre o que foi a grande experiência agrária de Caldeirão. Há uma experiência modelar. Eu dizia então que foi o outro grande crime do governo. Destruiu uma fórmula antecipatória de reformulação de nosso problema agrário interno. Nos flancos da atual estrutura, há de se alojar as formulações coletivistas, as cooperativas, o coletivismo sob várias modalidades. Contanto que se chegue àquilo a que, na sua rusticidade, chegou José Lourenço. E há de se ver que o remédio tem que ser por via social, por via estrutural que o homem possa impor. José Lourenço e os seus beatos estão rústicos, estão atrasados, estão defasados, estão dignos de destruição em massa. Antecipar uma solução que tem que ser retomada para análise da problemática nos termos de hoje. Sempre digo, julgo e penso que o beato Zé Lourenço foi um líder brasileiro que fez os mesmos estudos do grande herói de Canudos, nosso Antônio Conselheiro. Tiveram o mesmo sonho de um horizonte risonho dentro da mesma intenção, criando um sistema novo para defender o povo da maldita escravidão. No Caldeirão trabalhava e boa assistência dava a todos os operários,
Com a sua boa gente, lutava pacificamente contra os latifundiários. Naquele tempo passado, Canudos foi derrotado, sem dó e sem compaixão. Com a mesma atrocidade e maior facilidade, destruíram Caldeirão. Por ordem dos militares, Avião cruzou os ares, com raiva, ódio e com guerra. Na grande carnificina, contra a justiça divina, o sangue molhou a terra. Mas, seguindo outros caminhos, pisando sobre os espinhos, com um sacrifício imenso, seguindo o mesmo roteiro, sempre haverá conselheiro e beato Zé Lourenço. Pobre agregado, força de gigante, escuta, amigo, que te digo agora. Depois da treva vem a linda aurora e a tua estrela surgirá brilhante. Pensando em ti eu vivo a todo instante. Minha alma triste e desolada chora quando eu te vejo pelo mundo afora, vagando incerto com a judeu errante. Para sair da fatal fadiga, do horrível jugo que cruel te obriga a padecer situação precária, lutai altivo, corajoso e esperto, pois só verás o teu país liberto se conseguires a reforma agrária. Junto ao canto dos sem terra, a legenda do Caldeirão, durante décadas proibida, já é erguida como estandarte popular. O caldeirão tá perfeito, o caldeirão tá perfeito, o caldeirão. Brasileiro, viveu um povo forte, fulou de amor primeiro. Ladainha noite adentro, semente na roça do dia, sobretudo a igualdade, estrela que mais luzia. O beato Zé Lourenço ensinava a esse povo ser livre como um anão. Tudo que as roças pariam, que os braços produziam, pertencia ao bem comum. Os coronéis zangados que queriam a servidão mandaram chamar soldado à força fado clarim. As caboclas tão ingênuas assinaram os lenços brancos, cheirando a flor de jasmim. Não sabiam que os soldados traziam o ódio, o bafo do dragão. Que do céu viria bombas, pássaro malvado avião, que os fuzis cuspiam morte e destruição. Rasgando a carne do povo, o sonho de vida livre nas terras do Caldeirão.
As caboclas estão tristes, já não acenam seus lenços. Lenço branco tá vermelho, branco lenço. Tá ferido este sertão com o sangue camponês do povo do Caldeirão.